Começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. Nesta edição, você vai rever uma reportagem sobre trabalho escravo. Dados nacionais mostram que esta atividade, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Justiça pela Paz em Casa atua em todo o Brasil no combate à violência doméstica e familiar. O direito da saúde é tema principal de evento que reuniu representantes de todo o país. Judiciário auxilia vítimas e familiares impactados por grandes tragédias nacionais. Em 2015, o governo reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Em janeiro, mês em que foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, o Link CNJ tratou do tema. Reveja! No mês em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, o Link CNJ exibe uma série de ações sobre o tema. A data de 28 de janeiro foi criada em 2009, em homenagem a auditores fiscais do trabalho que foram assassinados em 2004, durante vistoria a fazendas na zona rural de Unai, em Minas Gerais. Duas mulheres vítimas do desrespeito à dignidade. Elas trabalhavam em serviços domésticos sem carteira assinada, nem remuneração e horários fixos, e em condição análoga a trabalho escravo, numa chácara no Gama, região do Distrito Federal. Elas eram mantidas em cárcere privado e foram resgatadas em outubro de 2018 pela polícia. Elas vieram do Maranhão em 2014 para trabalhar em troca de tratamento dentário no valor de R$15 mil. Pode parecer brincadeira, mas o fato é que situações como essas são mais corriqueiras do que imaginamos. No Brasil, em 2003, houve um elastecimento do conceito de trabalho escravo. Então, o trabalho escravo nos remete à ideia dos grilhões, mas o trabalho escravo contemporâneo, ele tem um conceito bastante dilargado, bastante genérico, que aborda o trabalho forçado, o trabalho em jornada exaustiva, em condições degradantes, o trabalho onde é restringida a livre locomoção do empregado em função de dívidas, quando o empregador retém os documentos e pertences do empregado com a finalidade de retê-lo, quando o empregador faz vigilância armada ostensiva com o fim de retê-lo no trabalho, enfim, são vários elementos hoje que o Código Penal coloca à disposição do intérprete para conceituar o que é trabalho escravo. O empregador, no caso das domésticas, foi preso em flagrante e responde por crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Desde 1995, calcula-se que 50 mil pessoas foram resgatadas no país em condições análogas a trabalho escravo. O Observatório Digital de Trabalho Escravo passou a computar esses números a partir de 2003. A plataforma foi desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho em cooperação com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O observatório mapeia os casos pelo Brasil para que sejam feitas ações de prevenção e erradicação do trabalho escravo no país. Uma força-tarefa formada pelo MPT, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e as forças da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal realizam as operações de resgate e ajudam a reduzir o número de casos, mas ainda assim não é suficiente. Os estados com maior número de resgate de vítimas de trabalho escravo são o Pará, com 9.880 casos, e o Mato Grosso, com 4.366 casos. Segundo o subprocurador do MPT, um dos caminhos para reduzir o trabalho escravo contemporâneo é a prevenção. A questão da prevenção, eu te diria que é o ponto mais difícil. Nos últimos anos se desenvolveram estudos e primeiras ações no sentido de trabalhar com a cadeia produtiva. Então, se procura quem está no ápice dessa cadeia produtiva, que geralmente são grandes empresas de sucesso e de renome no mercado, e se coloca para elas, olha, a matéria-prima de vocês eventualmente está vindo dessa região onde as pessoas estão escravizadas. E a partir da responsabilização de quem está na ponta da cadeia produtiva, pode-se fazer sim uma prevenção
num nível muito satisfatório. Uma das medidas do CNJ foi restabelecer o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho por meio da Portaria 135, de 24 de outubro de 2018. Justiça pela Paz em Casa. Projeto que concentra esforços para agilizar processos relacionados à violência de gênero. Reveja como foi a 13ª edição do mutirão. Rodoviária de Brasília. Apesar da pressa, muitos passageiros encontram tempo para conhecer a campanha. Recebem informações, orientações e este panfleto distribuído também em outros pontos da cidade. O panfleto tem 17 perguntas, a maioria extraída de um questionário feito pela Delegacia da Mulher aqui de Brasília e que tem o objetivo de identificar o risco que as mulheres correm de sofrer violência. São perguntas, por exemplo, assim: seu companheiro, namorado, marido ou parente vigia ou controla o que você faz? Costuma demonstrar ciúmes com frequência? Xinga ou humilha você na frente de familiares ou amigos? Já chegou a destruir objetos seus? Já chegou a agredi-la fisicamente? As brigas e agressões estão ficando cada vez mais frequentes e graves, como se vê, as perguntas aos poucos vão ficando cada vez mais pesadas. O alerta é para combater um número alarmante. Segundo o CNJ, no ano passado, mais de 4.000 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o país. Precisa mesmo de ter uma campanha para os homens conscientizar, porque eles estão matando as mulheres à torta e à direita, né? É muita violência. Muita violência. No Mato Grosso, a campanha inclui 400 audiências concentradas. Perante a juíza e a promotora, as mulheres confirmam ou não se querem manter a queixa contra o agressor. Em Alagoas, foram quase 200 audiências. Os juízes estimularam as mulheres a denunciarem os agressores. No Ceará, o Tribunal de Justiça estimulou a iniciativa privada a se engajar, a fazer campanhas internas contra esses crimes e a dar empregos às vítimas. No plenário do CNJ, o ministro Dias Toffoli apresentou outra iniciativa importante: a tradução e distribuição desta cartilha da ONU sobre este tipo de violência. O Conselho Nacional de Justiça, tal como pede a recomendação que ora se divulga, insta o Poder Judiciário Nacional a uma atuação comprometida com a compreensão do quanto é inaceitável a violência de gênero contra as mulheres. A cartilha é oferecida também no site do CNJ e orienta os profissionais que lidam com a violência contra a mulher, como juízes, promotores e policiais. Não saia daí! No próximo bloco, a gente relembra outras iniciativas. O Link CNJ está de volta. Orçamentos públicos, judicialização e outros temas ligados à saúde pública do Brasil foram debatidos na 3ª Jornada Nacional da Saúde. Reveja. Realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a 3ª Jornada de Direito da Saúde faz parte das ações do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado em 2010 com o objetivo de monitorar a resolução de demandas de assistência no setor. O ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, falou dos esforços do Judiciário para garantir o direito da população. Os integrantes dos comitês estaduais e do Comitê Executivo Nacional do Fórum da Saúde identificaram a necessidade de revisar os enunciados anteriormente aprovados, bem como discutir e elaborar novos enunciados, permitindo, desse modo, a atualização em torno dos temas que gravitam a judicialização da saúde. As jornadas de direito da saúde do CNJ, assim como as demais jornadas de direito, se mostram poderosas ferramentas de referência para os operadores do direito. Durante o evento, foi anunciada a pesquisa sobre a judicialização da saúde no Brasil, perfil das demandas, causas e propostas de solução. A pesquisa identificou quase 500 mil processos em primeira instância relacionados à saúde entre os anos de 2008 e 2017, com um aumento de 130% nesse período.
Os planos de saúde lideram a lista, representam 30,3% dos processos judiciais, seguido pelo seguro em saúde, 21,1%, saúde pública, 11,7%, tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos, 7,8% e especificamente fornecimento de medicamentos, 5,6%, que leva em consideração a questão do tratamento de alto custo. No segundo dia de evento, aconteceu a reunião do Comitê Executivo Nacional do Fórum da Saúde para tratar do sistema ENATJUS, um banco de dados de pareceres técnicos que vão dar direção ao Judiciário na tomada de decisão nos casos de saúde. Deslizamentos de terra, barragens que se romperam, incêndios que retiraram a vida de vários jovens. Grandes tragédias motivaram a criação de uma frente de trabalho para que casos como estes não sejam esquecidos. A chacina em Unai. A tragédia na Boate Kiss. O desastre em Mariana. A mesma dor em Brumadinho. A gente pergunta, o que deixou de ser feito para evitar essas histórias tristes? Voltamos no tempo para que esses casos não fiquem no esquecimento. Começamos por Mariana, Minas Gerais. Do rompimento da barragem à destruição de casas e comunidades. Vidas perdidas no acidente ambiental. A imagem de satélite mostra o antes e o depois da tragédia, da vegetação verde para as manchas vermelhas. O desastre foi no distrito de Bento Gonçalves em 2015. O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco deixou 19 mortos. A barragem armazenava mais de 56 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito de minério de ferro. Desse total, quase 44 milhões de metros cúbicos vazaram, atingiram o Rio Doce e chegaram ao mar. 22 pessoas e 4 empresas respondem na justiça pelo desastre, a maioria por homicídio. Para o Ministério Público, faltaram medidas para prevenir a tragédia. E a vida demora para voltar à rotina normal por aqui. O projeto de construir um novo distrito para substituir Bento Rodrigues foi adiado para o ano que vem. E os processos de acordos das vítimas se acumulam até hoje. Mais de 3 anos depois, comunidades ainda devastadas e moradores vivem em casas alugadas pela mineradora. A menos de 200 quilômetros, o cenário de outra tragédia, na do Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. A barragem se rompeu em janeiro deste ano, contaminando o rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco. 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos varreram a mineradora, comunidades, pousadas e propriedades rurais. São mais de 230 mortes confirmadas. Outras 40 pessoas seguem desaparecidas. A Vale trata o caso como um acidente e não como um crime. Segundo a empresa, a barragem não recebia rejeitos desde 2015 e estava sendo monitorada. Mas só o desenrolar do processo poderá esclarecer muitas dúvidas e as responsabilidades de engenheiros e de outros profissionais da empresa. Agora mais um caso de repercussão. Na chacina de Unai, Minas Gerais, em janeiro de 2004, 3 auditores e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados quando faziam uma fiscalização de rotina nas fazendas. No sul do país, em janeiro de 2013, desespero e muita tristeza. O incêndio na Boate Kiss deixou 242 mortos e quase 700 feridos. Entre as causas, imprudência e condições de segurança precárias. É considerado o 3º maior desastre em casas noturnas do mundo. De olho em todos os casos de grande repercussão, o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público criaram um observatório nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade, grande impacto e repercussão. O trabalho pode acelerar as respostas da justiça às vítimas, seja pela via judicial ou extrajudicial.
O Link CNJ fica por aqui. Na quinta que vem eu te espero às 9h30 da noite com outros temas que foram relevantes em 2019. Eu espero você!